Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa primeira videoaula do segundo bimestre. Então, como que a gente vai começar a estudar o segundo bimestre? A gente vai estudar a produção do espaço geográfico a partir dos seus recursos minerais e energéticos. Então, o objetivo desse bimestre é compreender como os grupos humanos, como os seres humanos como um todo, em diferentes culturas e períodos da história, produzem e transformam o espaço geográfico por meio do trabalho. Ou seja, o trabalho, a técnica do trabalho consiste na transformação da natureza, na relação do homem, do ser humano com a natureza, gerando objetos que nós usamos no nosso cotidiano, para a gente viver sobre o planeta que nós temos. Transformando então o espaço geográfico por meio do trabalho, com a aplicação das técnicas e tecnologias, utilizando recursos minerais e energéticos. Assim você conhecerá algumas características físicas da superfície e do interior do nosso planeta e sua relação com a exploração desses recursos. Então nós vamos falar sobre o uso e transformação dos recursos naturais. Grande parte dos produtos industrializados, todos os produtos que nós utilizamos hoje em dia, desde um pote plástico, uma cadeira, uma mesa, uma bermuda, uma calça, um boné, um carro, todos os produtos industrializados. Das construções, quando a gente constrói uma casa, um prédio, um piso, uma parede, uma porta, de energia, combustíveis, a nossa energia elétrica, a gasolina que nós utilizamos no carro, tudo que nós consumimos ou utilizamos no nosso dia a dia tem origem nos elementos encontrados na natureza, que nós chamamos de recursos naturais. Esses recursos são essenciais para as atividades econômicas e para a vida humana, pois permitem suprir nossas necessidades: alimentação, energia, combustíveis, vestuário, moradia, transporte, educação, saúde, lazer e etc. Há diferentes maneiras de classificar os recursos naturais, por exemplo, de acordo com o lugar onde eles são encontrados, de acordo com a origem daquele recurso natural, com o nível de consumo, entre outros critérios. No entanto, a classificação mais comum é aquela que agrupa esses recursos em renováveis e não renováveis. Então, recursos naturais são todos os recursos do planeta que são utilizados pelos seres humanos para viver em sociedade da maneira como nós vivemos hoje. Então, assim, no início da história da humanidade, o ser humano utilizava poucos recursos naturais, Ainda não tinha técnica, tecnologia, o trabalho era mais simples. Então, a caça, a coleta, depois veio a domesticação das plantas e animais, com a criação de animais, com o desenvolvimento da agricultura, teve a descoberta do fogo, lá no período antigo que você estuda em história. Então, ao longo dos séculos e dos milênios, o ser humano vem desenvolvendo novas técnicas e novas tecnologias, com o aumento cada vez maior dos recursos naturais. Então, esses recursos naturais a gente classifica em renováveis. São recursos que não se esgotam ou que podem se renovar de forma natural ou com a intervenção humana, desde que não sejam explorados mais rapidamente do que a capacidade de renovação. Então, a vegetação, os animais, o sol, a água, a energia solar, o vento e etc. são os recursos renováveis. Os recursos não renováveis são recursos que têm um ritmo de renovação muito lento, imperceptível na escala de tempo da vida do ser humano. Como sua exploração é mais rápida que a capacidade de renovação do planeta, ao longo do tempo eles podem se esgotar. Por exemplo, o ferro, o petróleo, o ouro, o gás natural, o carvão mineral e etc. Então a gente tem essa diferenciação dos recursos renováveis e recursos não renováveis. O que acontece? Não significa que os recursos não renováveis não se renovam. Só que, por exemplo, o petróleo, vamos pegar o exemplo do petróleo, do qual a gente faz combustível, gasolina para o carro, etc., é um recurso que ele se renova, mas é ao longo de milhões e bilhões de anos, ou seja, acima da escala perceptível de tempo do ser humano. Portanto, como a nossa exploração do petróleo é maior, muito mais rápido do que a sua renovação, ao longo das próximas décadas e séculos o petróleo tende a acabar. E também não significa que os renováveis também não acabem, Mas a gente pode usar de uma maneira errada, levando à possibilidade de renovação muito difícil. Por exemplo, a água é um recurso renovável, só que o nosso consumo de água doce é muito intenso e a gente polui muito os rios e os mares. Então pode chegar no momento que mesmo a água sendo recursos renováveis, eles estando presentes, mas aquela água decada, aquela água potável para o consumo do ser humano, não aconteça mais. O solo, por exemplo, é um recurso renovável,
Mas se a gente continuar desmatando as florestas, uma utilização muito intensa do solo, a gente vai perder camadas de solo e a gente vai consumir o solo numa velocidade maior do que a sua capacidade de renovação. Então a gente tem que tomar cuidado ao falar de recurso renovável. O fato de ser renovável não significa que a gente pode utilizá-lo indiscriminadamente, ou seja, de qualquer maneira, de uma forma muito intensa. E o fato de ser um recurso não renovável, ele é não renovável na escala de vida do ser humano, mas ele é renovável na escala de desenvolvimento do planeta, tá certo? Então agora a gente vai continuar falando aí de recursos naturais renováveis e não renováveis. Então os renováveis são os recursos que não se esgotam ou que podem ser renovados de forma natural ou com intervenção humana, desde que não sejam explorados mais rapidamente da sua capacidade de renovação. Por exemplo, que eu dei agora da água e do solo. Então, vegetações, animais, solo, água, planeta, etc. Os não renováveis são recursos que têm um ritmo de renovação muito lento, imperceptível na escala de vida humana, como citado. Como sua exploração mais rápida que é capaz de renovação, podem se esgotar. Então, por que a gente não sabe quando que esses recursos não renováveis vão se esgotar? Porque depende da nossa velocidade, nossa enquanto ser humano, da nossa velocidade de consumo desses recursos. A gente não sabe, né, a ideia aí de quando que esses recursos podem acabar ou não. Há cerca de 200 mil anos, o planeta Terra era constituído por paisagens naturais. Então vocês estudaram no primeiro bimestre a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural ou paisagem humanizada. Lembrar desse conceito de paisagem natural e paisagem cultural ou humanizada é importante para a gente entender a transformação das paisagens e a utilização dos recursos naturais do nosso planeta. Então, ainda lá no início, quando o ser humano ainda não tinha desenvolvido sua capacidade de organização social como nós temos hoje, o espaço geográfico era constituído basicamente por paisagens naturais, não existia um espaço geográfico. E lembrando que o espaço geográfico é o espaço humanizado, porque tem a relação do ser humano com a natureza, essa modificação que o ser humano faz da natureza. Então, apenas a natureza, no espaço natural, apenas a natureza moldava as paisagens. Quando os primeiros seres humanos começam a ocupar a superfície terrestre e a se relacionar com a natureza, extraindo dela os recursos necessários para a sua sobrevivência, começamos então a transformar as paisagens e produzir o que nós chamamos de espaço geográfico. Lembrando o conceito de espaço geográfico que nós aprendemos lá no primeiro bimestre. Os primeiros grupos humanos eram caçadores-coletores, vivendo da caça, da coleta, frutos e sementes, e utilizavam instrumentos simples, como arcos, flechas, lanças, facas, machados, feitos de madeira, pedra, chifres, ossos de animais, porque o ser humano naquele momento ainda não tinha desenvolvido técnicas de plantio e criações de animais. Quando o alimento disponível acabava, o que se tornava insuficiente para alimentar aquele grupo, aqueles seres humanos, aquele grupo se mudava para outros lugares para poder extrair os recursos que precisava para sobreviver. Dessa forma, as transformações que os seres humanos realizavam nas paisagens eram mínimas, provocando pouco impacto. Uma importante conquista foi o domínio do fogo, permitindo o preparo de alimentos, a defesa contra ameaças que aconteciam, os aquecimentos em dias frios, entre muitos outros. Além disso, no momento que o ser humano começa uma transformação maior da paisagem, é com a domesticação de animais e desenvolvimento de técnicas que permitem o cultivo de grandes sementes. Isso aconteceu há somente 12 mil anos atrás, né? Quando os grupos humanos, ao domesticar animais e plantas, criação de animais para ter o alimento suficiente e o plantio de gêneros agrícolas ali de plantas que eram aproveitadas para o consumo de alimentos, permitiu que os seres humanos que eram caçadores-coletores e viviam de modo nômade pudessem se sedentarizar, ou seja, se fixar em determinadas partes dos lugares, aonde? Principalmente na margem dos rios, onde as terras eram mais férteis, permitindo uma agricultura que rendia mais. Assim surgiram as primeiras aldeias, que com o desenvolvimento mais tarde originaram as primeiras cidades. Também foram desenvolvidas novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformações nas paisagens. Então, se antes só existiam as paisagens naturais, aonde a natureza moldava aquele espaço, torna-se espaço geográfico quando os seres humanos começam a transformar essas paisagens naturais, transformando em paisagens culturais ou humanizadas. Assim, durante milhares de anos, cidades se desenvolveram ao redor do mundo. Entretanto, esse desenvolvimento ao longo de milhares de anos ainda não impactavam fortemente o espaço do nosso planeta, a paisagem natural e os recursos naturais. Mas, a partir do século XVIII, novas tecnologias foram desenvolvidas,
como as primeiras máquinas, as máquinas e locomotivas a vapor, que foram criadas na Europa. Então foram instaladas as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, as cidades, tornando símbolo de transformações impostas pelos seres humanos à natureza. É a partir desse momento que a gente tem uma forte transformação das paisagens do nosso planeta, a partir do século XVIII. A paisagem de muitas cidades atuais, principalmente as maiores, tem como as principais características, os edifícios, que são sedes de escritórios e grandes empresas, concentração de construções e grande circulação de pessoas e veículos. Esse movimento de industrialização, que fez que surgissem essas cidades, essas paisagens, que agora são muito humanizadas, paisagens culturais, fez com que a cidade se tornasse o principal local de vivência do ser humano. A maior parte dos empregos não se concentram mais nas fábricas, mas sim no comércio e serviços. Quanto à transformação das paisagens, houve grande expansão do chamado modo de vida urbano, e o avanço das tecnologias de comunicações e transporte, aumentando a conexão entre diversos lugares do mundo, e aí com uma grande transformação da paisagem. Então hoje, no século XXI, as paisagens são completamente diferentes do que eram 300 anos atrás, que são ainda mais diferentes do que eram há 1000, 2000, 10 mil anos atrás. Então aqui temos algumas figuras de transformação da paisagem, que é uma figura que mostra, uma pintura mostrando aí uma ilustração de caçadores cercando um animal durante uma caça, por abaixo do animal e transformar e usar aquele animal como alimento para as populações. Aqui a gente tem um grupo de seres humanos mais sedentários, já na existência do surgimento das primeiras aldeias. Aqui a gente tem uma imagem de uma cidade no Reino Unido durante o início do processo de industrialização. E aqui a gente tem uma foto de uma cidade na Malásia, que é Kuala Lumpur, mostrando grandes prédios e edifícios, inclusive esse daqui que é um dos mais altos do mundo ali. Então, aqui a gente tem a transformação das paisagens ao longo da nossa história, até chegar nas grandes cidades do mundo atual, onde as paisagens estão uma transformação muito grande da natureza. Agora a gente vai falar de trabalho, técnica e tecnologia. Cada sociedade transforma a paisagem e produz espaço geográfico de acordo com suas necessidades, as necessidades básicas de comer, dormir, se abrigar e etc. Seus interesses, cada sociedade ao longo da sua história desenvolve diferentes tipos de interesse, e os seus valores, através do trabalho, das técnicas e da tecnologia. No caso dos grandes centros urbanos, podemos observar que a natureza é bastante alterada pela utilização de técnicas e tecnologias. Por que a gente fala nos grandes centros urbanos? Porque são nas grandes cidades onde mais a paisagem foi humanizada, onde mais a paisagem natural foi transformada na paisagem cultural, na paisagem humanizada. E aí cidades menores, até mesmo áreas rurais, procuram copiar um modelo de técnicas, tecnologias e trabalho que são utilizados nas grandes cidades, que é o modelo de vivência de sociedade que nós temos hoje. Todo mundo quer ter acesso às coisas que acontecem nas grandes cidades. O trabalho é uma atividade essencialmente humana. Então aqui é onde nós nos diferenciamos dos outros animais que ocuparam e ocupam o planeta. O trabalho é essencialmente humano. Então a gente vai definir o que é trabalho. Pois para que aconteça é necessário planejar um conjunto de ações antes de realizar o trabalho. Por exemplo, quando o pedreiro vai assentar tijolos para construir uma parede, por exemplo, antes de tudo ele imagina o processo de trabalho, os materiais e ferramentas necessários, tijolo, cimento, pá, etc. As etapas do trabalho, preparar a massa, assentar os tijolos, etc. E o tempo aproximado de realização deste trabalho. Então essa capacidade de trabalho, onde o trabalho é a transformação da natureza, quem tem isso são os seres humanos. Então as técnicas, elas estão dentro do trabalho. As técnicas incluem o como fazer, ou seja, quais são os métodos e instrumentos desenvolvidos para a realização de diferentes tarefas, desde as mais simples, como ler, escrever, usar um computador, até as mais complexas, uma cirurgia médica, uma extração de petróleo, etc. Então, muitas técnicas são desenvolvidas para a resolução de desafios apresentados pelas condições naturais. Então, o ser humano desenvolve a técnica, uma coisa abstrata, Eu preciso resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, eu vou elaborar o trabalho que eu vou fazer para resolver esse problema. Essa elaboração é a técnica, A técnica que é o que eu vou fazer para resolver esse problema. E aí, a partir disso, eu realizo o trabalho. Então, a técnica vem antes do trabalho. Então, muitas técnicas são desenvolvidas para a resolução de desafios apresentados pelas condições naturais. Então, ao longo da história da humanidade,
nessa interação do ser humano com a natureza, o ser humano foi criando diferentes técnicas para a transformação da natureza para atingir necessidades e interesses que o ser humano, os grupos de seres humanos e das sociedades que viveram ao longo da história tinham. Geralmente na relação com a natureza. Então, cada vez que as condições naturais impunham um desafio para o ser humano desenvolvia técnicas e trabalhos para resolver esse problema. Então, por exemplo, irrigação dos plantios para enfrentar os períodos de seca, os túneis construídos para os carros e as locomotivas atravessarem áreas montanhosas. Então, todos esses desafios são resolvidos através da técnica e do trabalho para contornar, para resolver esses desafios, essas questões colocadas pelas condições naturais da natureza do nosso planeta. Já a tecnologia engloba a aplicação de conhecimentos científicos no desenvolvimento de máquinas, ferramentas e outros instrumentos, com a finalidade de aperfeiçoar as técnicas e diminuir o esforço físico e o tempo destinados à realização das tarefas, podendo ser tecnologias mais complexas ou tecnologias mais simples. Você tem tecnologias mais antigas e tecnologias mais modernas. Entretanto, o acesso a tecnologias mais modernas e sofisticadas é bastante desigual no mundo, pois há locais que contam com técnicas e tecnologias mais avançadas, principalmente nos países mais ricos, que nós chamamos de países desenvolvidos, e outros que são utilizadas técnicas rudimentares, principalmente nos países mais pobres, que nós chamamos de países subdesenvolvidos. Então, a tecnologia é um conjunto de técnicas sofisticadas utilizados para resolver problemas simples ou complexos para facilitar a vida do ser humano na sua relação com a natureza. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Temos trabalhadores rurais colhendo algodão em Açaí, no interior do Paraná. Então, eu tenho aqui neste ambiente rural a técnica de colheita de algodão, realizada por pessoas que têm todo um trabalho, uma técnica de retirar o algodão ali direitinho e colher esse algodão. Então é uma técnica rudimentar, uma tecnologia simples, utilizando ferramentas simples realizadas por seres humanos. Já nessa outra figura eu tenho uma colheitadeira, que é uma máquina que, para ela ser construída, houve técnicas e tecnologias mais avançadas, construiu uma máquina gigantesca, né? Com toda a tecnologia ali que permite que essa máquina faça a colheita do algodão. Então, uma tecnologia mais avançada, uma técnica mais avançada em comparação com uma técnica mais rudimentar. Duas formas aí de você colher o algodão, mostrando a diferença de uso de técnica e tecnologia. Assim, nós encerramos nossa primeira videoaula do primeiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, dê o seu joinha e até a nossa segunda aula.